Hey guys, what's up? In today's class, we talk about should and ought to. Let's get started. So, first of all, let's start with some characteristics of these modals. First characteristic, they are used only in the present. So should and ought to cannot be used in any other verb tense other than present. Second characteristic, they are invariable. So they never change in the present tense, especially when the subject is he, she, and it. That means shoulds with s and oughts to, both with the s ending, are incorrect forms. Next characteristic, they are never conjugated. Okay, so unlike other verbs, they only have one form. The next one, should, is not preceded or succeeded by to. So that means to doesn't come before or after should. And ought to is not preceded by to, but it's succeeded by to. So ought to doesn't have to before, but it has to after it. Next characteristic, they don't need do or does in questions and negative answers. They can form questions and negative answers themselves. So if you want to ask a question using should, for example, all you have to do is use should before the subject. So do or does are not necessary in these cases. The next characteristic and the last one is should is the most common and the one that can be used in questions. Ought to is preferred in affirmative answers, but it can be used in the negative as well. So should is the most common. It can be used in affirmative sentences, negative sentences, and questions. Whereas ought to is preferred in affirmative answers, although it can be used in the negative as well, but it hardly ever happens in questions. Bem, pessoal, então agora a gente vai ver alguns exemplos com should, primeiramente, e depois com ought to, ok? Vale lembrar que os dois são modal verbs, e por isso eles têm limitações quanto à questão da utilização nas frases, né? A gente já falou sobre as características deles anteriormente. E os dois são utilizados para dar conselho ou a sua opinião sobre alguma coisa, ok? Primeiro exemplo, the government should do more to reduce crime. Então, o governo deveria fazer mais para reduzir a criminalidade, tá? Então, é a minha opinião sobre esse fato. No segundo exemplo, you shouldn't believe everything you read online. Então, você não deveria acreditar em tudo que lê na internet, tá? Novamente, a minha opinião a respeito. Okay? Se eu quiser fazer uma pergunta com o should, no caso do primeiro exemplo, basta que eu inverta, né, o should com o sujeito que é the government, ok? Então, aqui esse sujeito, então eu pego o should e coloco ele para trás, né, antes do sujeito. Então, ficaria should the government do more to reduce crime? Né? Essa seria, então, a forma como essa pergunta ficaria, ok? Então, eu vou só escrever aqui para vocês, para deixar isso mais claro, ok? Então, vamos mudar isso aqui. Então, should the government do more to reduce crime? Né? Então, essa seria a pergunta. E aí embaixo, you shouldn't believe everything you read online. Se eu quiser transformá-la em uma frase afirmativa, por exemplo, basta tirar o not. Então, you should believe everything you read online. E se eu quiser fazer uma pergunta, como a gente viu anteriormente, basta fazer a inversão. Então fica should you believe everything you read online? Ok? And then you have a question. E aí você tem uma pergunta aí. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho do ought to, né? Eu disse para vocês que ele não é comum em perguntas. Então, aqui, vamos transformar de novo essas frases, né, em afirmativa e
negativa. Então, the government ought to do more to reduce crime. Ok? Então, aí a frase afirmativa. E embaixo, you ought not to believe everything you read online. E aí eu tenho a frase negativa. You ought not to believe everything you read online. Ok? Então, por esses exemplos, vocês percebem que o ought to, né? Ele tem o mesmo significado que should, mas ele é um pouco mais limitado, certo?